Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje eu quero falar para você quais são as ferramentas que eu uso no dia a dia para gerenciar, monitorar e ter uma visão mais geral dos meus clusters Kubernetes, legal? Então vamos lá, porque sem dúvidas, provavelmente esse vídeo vai ser muito útil para você, caso você trabalhe com Kubernetes e às vezes fique, vamos dizer, meio perdidão quando você tem diversos clusters para mexer. Então, bora lá! Bom, pessoal, antes da gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito, tá, de pedir para você parar tudo agora. Para tudo e dar um joinha aqui nesse vídeo. Você pode ter certeza absoluta que isso vai nos ajudar muito, tá? Então, por favor, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Dessa forma, você vai ser notificado todas as vezes que a gente subir um novo vídeo no canal e você pode ter certeza, tudo que a gente sobe aqui tem altíssima qualidade e a gente tenta trazer sempre o que há de mais novo nesse mundo do Full Cycle Development. Legal? Mas, sem mais delongas, Wesley, o que você usa no dia a dia para gerenciar os seus clusters Kubernetes? Pessoal, vamos lá. Eu acho que essa é uma pergunta, inclusive, até um pouco aberta demais, porque depende muito de qual é o seu foco no dia a dia, tá? Eu, por exemplo, eu sou um desenvolvedor, eu não sou um cara de infra, então eu não quero ficar monitorando detalhe do meu cluster. Então isso é um ponto extremamente importante você saber, tá? A visão e a perspectiva que um camarada de desenvolvimento vê um cluster Kubernetes é diferente da visão de que um camarada de infra vai também olhar esse mesmo cluster. Mas de forma geral, tá? Existem ferramentas para todos os gostos e que vão te ajudar aí no dia a dia conseguir dar aquela visão que você estava querendo para entender se tudo tá rodando legal. A primeira ferramenta que eu quero falar para você, e provavelmente você já sabe, é o próprio dashboard do Kubernetes que vem e você pode ter uma visãozinha ali geral, mas normalmente eu nunca vi ninguém usar essa parada aí em produção. Outros pontos também são os sistemas, né, como o AKS, o GCP e etc. Eles gerenciam o Kubernetes para você e você tem um painel de controle. Mas mesmo assim, tá, aquelas ferramentas desses caras não são ali tão detalhadas, tão mastigadas da forma como a gente gostaria de ver na maioria das vezes. E é por conta disso que eu cheguei em duas ferramentas que eu gosto muito, tá? Uma mais do que a outra, mas eu quero dar uma visão geral das duas para você. Legal? A primeira ferramenta é uma ferramenta chamada de Lens, tá? Então vamos agora aqui na tela do meu computador que eu quero mostrar um pouquinho ela aqui para você. A ideia da Lens, na realidade, ela é uma aplicação, ela foi inteira feita, eu acredito que é em TypeScript e etc. E você consegue instalar aí no seu computador para você conseguir gerenciar melhor aí os seus clusters e tudo mais. Agora, a grande sacada dessas aplicações é o seguinte: ela utiliza o seu próprio arquivo de configuração do Kubernetes. Então, basicamente, você consegue mudar de contexto pela própria ferramenta e dessa forma conseguir gerenciar um pouquinho isso melhor. Legal? Então vamos dar uma olhada que eu tenho alguns exemplos aqui que eu quero trazer para você, porque eu tenho aqui o Lens rodando na minha máquina, tá? Então isso aqui, galera, é a Lens rodando aqui na minha máquina. Se você perceber nesse momento, eu consigo ter uma visão geral aqui de CPU, de memória, como que estão os meus pods. Ó, eu tenho 69 pods, eu tenho uma capacidade máxima de 330 aqui para mim. Eu consigo ver os nodes que estão rodando, a memória em cada cara. Eu consigo também ter uma visão geral dos workloads aqui também e também uma visão geral dos pods que estão
rodando aqui na minha aplicação. Eu também consigo mudar aqui, por exemplo, de namespace e tudo mais para eu conseguir trabalhar aqui também. Consigo ver os deployments, consigo ver os daemon sets, os stateful sets e tudo mais. Então, de forma geral, ela é uma ferramenta visualmente agradável, ela é muito simples porque o que eu faço? Eu deixo ela sempre numa outra desktop e aí eu consigo trabalhar bacana nela aí pra gente. Porém, tem algumas coisas que são bem interessantes. Você não necessariamente apenas consegue visualizar os dados. Você consegue, por exemplo, entrar no terminal ali, mexer com os pods, editar os seus deployments, escalar e fazer tudo isso utilizando esse camarada. Eu vou dar um exemplo aqui na configuração de um cluster do zero aqui, porque eu tenho o Kind instalado aqui no meu computador com um cluster que eu subi. Então, se você der aqui um add cluster, você vai falar qual que é o seu endereço aqui do kubeconfig, né? Então, o que acontece? Eu vou selecionar o meu contexto, eu vou colocar aqui kind full cycle, selecionei aqui e eu vou dar um add cluster aqui para mim. Então, quando eu fiz isso, automaticamente, o que vai acontecer? Ele vai trazer aqui para mim, tá? O kind, tá? Quer dizer, o kind não, ele vai trazer o meu cluster que eu estava rodando aí o kind, legal? E se você dar uma olhada, ele vai trazer aqui pra gente todos os meus workers, aqui o meu master, como que ele está utilizando aqui de recursos e tudo mais, e você vai perceber que muitos desses recursos aqui não estão aparecendo. Se você olhar aqui, mesmo se eu for em cluster, esses dados não estão rolando. É porque provavelmente eu não tenho um Prometheus da vida e etc, que vai fazer com que eu consiga pegar os dados de métricas. Então, caso você precise desse tipo de informação, você pode fazer utilizando aqui no próprio Kind. Olha, no Kind não, no próprio Lens. Você clica com o botão direito, vai em Settings, tá? E ele vai perguntar aqui para você se você já tem o Prometheus instalado. Se você não tiver, você pode instalar o sistema de métricas aqui dele, você dá um install, ele vai fazer o deploy ali no seu próprio cluster automaticamente aqui, e daí, baseado nisso, você já vai começar a ter acesso a todas essas métricas e conseguir ver essas métricas aí já diretamente aí no seu cluster. Então isso normalmente toma alguns minutinhos, etc, mas ele consegue instalar essa parada aqui para você, legal? Se você olhar aqui nesse nosso caso, né, ele está instalando lá, tá, a ferramenta. Se você olhar aqui, eu tenho alguns pods rodando aqui para mim, e eu tenho um pod aqui rodando que é o RabbitMQ, tá? Então eu vou colocar aqui no meu Workspace Default para aparecer aqui meu RabbitMQ. Então eu tenho esse pod rodando. Agora, por exemplo, e se eu quisesse entrar nesse pod, por exemplo, e editar esse camarada? Então eu poderia simplesmente clicar e nesse momento eu consigo ver todas as informações do meu pod, tá? Tudo bonitinho, certinho o que está acontecendo, legal? Mas ao mesmo tempo, além de memória, todas essas outras informações, eu consigo clicar aqui em editar. Quando eu clico em editar, olha só que maneiro. Ele vai trazer aqui para mim as informações que eu posso fazer uma edição direta nesse pod, no arquivo de configuração desse cara aqui também. Uma outra coisa que eu posso fazer é clicar e ir para o terminal. Então, automaticamente aqui, ó, ele já me trouxe aqui para o terminal e aqui eu já consigo trabalhar aqui com a minha máquina, rodar comandos e eu tô dentro aqui do pod sem nenhum problema, legal? Uma outra coisa interessante é que se você for em deployment, por exemplo, e você vai ver aqui que eu tenho aqui no RabbitMQ, primeira coisa que eu posso fazer, eu consigo editar o meu deployment diretamente daqui, tá? Ou seja, aquele meu arquivo do deployment eu consigo mudar diretamente aqui, ou, olha só que maneiro, eu posso clicar aqui e conseguir escalar os meus pods, o número de réplicas, né? Você vai alterar aqui o replica set, basicamente, eu vou falar agora, eu quero 20 réplicas aqui desse camarada. Eu dou um scale e automaticamente ele vai começar a criar os outros pods aqui para mim, ó. Tá vendo? Então ele está começando a criar aqui os outros pods para mim, simplesmente porque eu alterei aqui o número de réplicas que eu quero trabalhar. Ah, não gostei desses números de pods que estão subindo e etc. Venho aqui, posso diminuir, eu vou diminuir isso aqui para
4 pods só. Prontinho, ele já vai fazer toda essa alteração para você. Então, eu acho que um dos recursos assim que são bem interessantes realmente é você conseguir ter uma visão geral aí do seu cluster e você conseguir editar cada um dos seus objetos, tá? Então, se eu tenho algum config map ou alguma coisa, deixa eu ver se eu tenho algum config map que eu consiga colocar, cluster info. Eu posso clicar aqui e eu consigo ver os dados do config map, eu consigo fazer alterações, eu consigo ver meus secrets aqui, por exemplo, tá? Então, é muito interessante porque é muito fácil você conseguir trabalhar com Lens. Então, você clica em cluster, se você ver agora aqui, ó, eu já tô com as informações de métricas que estão sendo trazidas aqui, porque eu instalei aquela hora, né, o sistema de métricas, provavelmente ele instalou Prometheus e etc. ali pra gente. Então agora eu consigo saber como é que tá meu master, consigo saber como é que tá meu worker, consigo ver o nível de memória, como está sendo utilizado e muitos mais outros detalhes. Uma parada muito louca também que tem aqui é que quando você vai em apps e se você está trabalhando com um Helm, por exemplo, você consegue chegar aqui e ter acesso, charts, e buscar qual charts do Helm que você quer trabalhar, tá? E você consegue instalar facilmente esse camarada aqui. Então eu posso colocar bitnami /MySQL, deixa eu ver se ele vai conseguir trazer aqui dessa forma. Bom, o fato é que você consegue instalar um monte de... Você consegue gerenciar o seu Helm diretamente daqui, tá? Ó, o Grafana aqui eu posso clicar, posso pedir para ele instalar, dei o instalar, o Helm já vai fazer o processo de instalação aqui para mim, dou um install aqui do lado e ele já vai fazer todo o processo. Então, pessoal, essa que é a ideia aí principal do Lens. Para mudar de cluster, só clico aqui, prontinho, mudei de cluster. Vou para o outro cluster, tá aqui, ele simplesmente fica mudando os contextos ali para você trabalhar. Eu uso diariamente essa ferramenta, principalmente porque eu sou desenvolvedor, eu não sou um cara muito focado em infraestrutura, sinceramente eu não sei o que os caras de infra, obviamente, além das ferramentas de monitoramento, alertas e tudo mais, quais são as ferramentas que esses caras usam. Se você for de infra, deixa inclusive aí no comentário, porque eu quero saber. Agora, tem uma outra ferramenta também, que é chamada de Octant, tá? Essa ferramenta, ela roda no browser. Quem me deu essa dica foi o Fabrício Veronese, ele utiliza no dia a dia essa ferramenta, eu gosto mais da Lens, mas esse cara, ele também é bem poderoso. Ele é chamado de Octant. O Octant, ele também faz a mesma coisa, tá? Que o Lens. Ele utiliza o seu próprio contexto, né, o seu arquivo do kubeconfig, para conseguir mostrar e acessar os clusters. E então, você consegue ter claramente ali para você quais são as aplicações que estão rodando. Então eu tenho um Grafana, um RabbitMQ, eu consigo ver também os meus workloads, eu consigo ter o overview, eu consigo ter, vamos dizer, um super dashboard para você conseguir também trabalhar com esses caras aqui. Então eu posso chegar, por exemplo, num pod, eu posso entrar nesse meu pod aqui também, tá? E então basicamente eu consigo fazer encaminhamento de porta baseado nesses caras. Então tem muita, mas muita coisa. E que nem o kubeLens, né? Você consegue clicar no terminal e você já cai aqui para você conseguir trabalhar. Você também consegue ver logs, então tudo isso que está acontecendo aqui para você. Então realmente é mega maneiro, é extremamente simples você trabalhar também. Eu acredito que essas duas ferramentas, elas são bem maduras e você deve considerar você utilizá-las aí no seu dia a dia. Então comentem livremente aí, dizendo qual a sua ferramenta preferida para você trabalhar aí com o Kubernetes. Maravilha? Pessoal, eu sei que esse é um vídeo curto, mas eu não poderia deixar de dar essa dica aí para vocês dessas duas ferramentas. Somente lembrando, tá? Clica aqui no joinha, tá? E também assina o nosso canal e ativa as notificações. Não esquece também de me seguir no @devfullcycle para acompanhar as minhas lives e os conteúdos exclusivos que eu coloco ali no meu perfil do Instagram. Então, bora lá, um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Thank you.